O rosto da caixa empalideceu. Não foi aos poucos, foi imediato. Do mesmo jeito que uma tela fica branca quando o sistema trava e o visor se apaga, como se tivesse travado por um segundo. Ela tinha 29 anos. O crachá dizia Blythe. Ela digitava meu número de conta no terminal com o tédio eficiente de alguém que encerra contas com facilidade e repetição e nunca encontrou nada em nenhuma delas que a fizesse reagir. Ela prendeu a respiração. Sr. Crew, preciso falar com meu gerente. Aconteceu alguma coisa? A conta está encerrada? Não, senhor, a conta está ativa. Só preciso falar com meu gerente. Ela se levantou, caminhou até o escritório nos fundos e voltou 90 segundos depois com um homem chamado Rhett Bocanegra, 44 anos, gerente da agência, que se sentou diante do terminal, olhou para a tela e depois para mim, com uma expressão de surpresa contida, como alguém que percebe que está lidando com um valor muito acima do comum. Sr. Crew, o senhor sabe que esta conta possui um plano de investimento com compras periódicas de ações realizadas por meio de corretora? Um quê? Um plano de investimento com compras periódicas de ações. Ele foi criado em 1985 pelo titular da conta, Ezra Crew. Esse é o nome do meu pai. Ele faleceu há 24 anos. O plano permaneceu ativo por 40 anos, Sr. Crew. Ele comprava ações de uma empresa todos os meses, de setembro de 1985 até março de 2025. Que empresa? Ele virou o monitor para mim e eu vi o nome da ação que meu pai vinha comprando discretamente por anos, desde antes de eu ter idade para entender o que aquilo significava, e que minha mãe continuou comprando por 23 anos depois que ele morreu, e que ficou em uma conta de investimentos vinculada à cooperativa de crédito, mantida por meio de uma corretora, em meu nome por 40 anos, enquanto eu limpava o chão, bicava cebolas e ajudava a construir um império para um homem que nunca nos deu nada do que prometeu. Fontaine Hospitality Group, a empresa da qual eu havia sido demitido, a empresa que meu pai ajudou a erguer, a empresa que me disse 2 semanas antes que eu era velho demais. Eu estava olhando para 300 mil ações da empresa que me descartou, e aquelas ações valiam $12.825.000. E o homem que as comprou foi meu pai, já falecido. E o motivo pelo qual ele comprou aquelas ações estava registrado em 40 anos de transações mensais de $25, que falavam mais alto do que qualquer discurso. Se eles não me derem o que eu conquistei, eu mesmo vou comprar. Mas antes de contar o que fiz com 300 mil ações e com a mágoa de um homem que já se foi, preciso falar sobre o homem que começou a comprar e sobre o homem que me demitiu. E sobre os 20 anos entre esses 2 momentos em que eu permanecia ao fundo das fotografias, enquanto outra pessoa recebia o reconhecimento. Meu nome é Harlan Crew. Eu tinha 55 anos no dia 17 de março de 2026, quando entrei na Northbrook Federal Credit Union para encerrar uma conta da minha infância. E saí de lá como um dos maiores acionistas individuais minoritários do grupo de restaurantes que havia me demitido 2 semanas antes. Meu pai era Ezra Crew. Ele foi o primeiro chefe do Fontaine's on the Chesapeake, um restaurante de frutos do mar à beira-mar em Virginia Beach, inaugurado em 1982. Ezra não apenas cozinhava no Fontaine's. Ezra era o Fontaine's. O cardápio pelo qual as pessoas faziam fila, as receitas sobre as quais os críticos gastronômicos escreviam, a sopa de caranguejo que um crítico do Washington Post considerou o melhor motivo para ir até Virginia Beach, tudo aquilo saía das mãos de Ezra. Eu cresci com aquelas mãos. Não é figura de linguagem, é literal. Minhas primeiras lembranças são de estar de pé sobre um caixote de leite ao lado do meu pai, no balcão da cozinha da nossa casa em Norfolk, observando-o testar receitas às 6 da manhã, antes do turno.
Ele me entregava uma colher. Prove isso, Harlan. Diga o que está faltando. Eu tinha 6 anos. Eu não sabia o que estava faltando, mas provava e dizia alguma coisa. Mais sal, ou está muito grosso, ou não gostei. E ele concordava, com o gesto sério de um homem que levava a opinião do próprio filho como um retorno válido e ajustava o prato. Ele me ensinou que comida é uma conversa, que uma receita não é apenas uma fórmula, mas uma relação entre quem prepara e quem consome. Ele me ensinou a respeitar os ingredientes como um carpinteiro respeita a madeira, entendendo as características e trabalhando com o material, sem forçar nada a ser o que não é. Ele me ensinou que cozinhas são os ambientes mais honestos de qualquer lugar, porque a comida não mente. Você pode mentir em uma sala de reunião, pode mentir em uma coletiva de imprensa, mas não pode mentir em uma tigela de sopa. A sopa sempre revela a verdade. Ezra trabalhou no Fontaines de 1982 até 1998, 16 anos. Ele era leal como artesãos costumam ser, não ao homem que paga o salário, mas ao próprio trabalho. A cozinha era seu estúdio, o cardápio, sua tela, e Niels Fontaine, o dono, o anfitrião, o aperto de mão e o sorriso, era o homem que apresentava aquilo ao público, cobrava por isso e colocava o próprio nome no prédio. Niles prometeu a Ezra uma participação na empresa. Eu sei disso porque eu tinha 13 anos e estava sentado à mesa da cozinha fazendo tarefa quando meu pai chegou de uma reunião com Niles, em 1984, e disse à minha mãe. Ele disse que um dia eu teria uma parte. Um dia, Doretta. Ele olhou nos olhos dela ao dizer isso. Minha mãe, Doretta Crew, era uma mulher prática. Ela olhou para ele da forma como pessoas práticas olham para promessas vagas. Algum dia não é uma data, Ezra. Ele estava falando sério, então coloque isso por escrito. Ele nunca colocou. E esse tal de algum dia nunca chegou. Em 1998, quando Niles iniciou a expansão, transformando um restaurante em uma rede, contratando equipe corporativa, trazendo consultores e investidores, ele substituiu Ezra por um chefe mais jovem chamado Devin Lark, que tinha apelo visual e formação acadêmica. A comida de Devin não era melhor do que a de Ezra. Era apenas mais apresentável. E naquele momento, quando a televisão começava a transformar chefes em figuras públicas, aparência valia mais do que excelência. Ezra foi demitido. 16 anos de trabalho, sem participação, sem direito a nada. Niles apertou a mão dele no estacionamento e disse: "Obrigado por tudo, Ezra. Você construiu algo especial aqui. Meu pai dirigiu até em casa." Sentou-se à mesa da cozinha, a mesma onde passou anos criando pratos, e disse à minha mãe: "Ele me agradeceu por construir algo especial." E guardou aquilo para si. Doretta olhou para ele e disse algo que, acredito, mudou tudo o que veio depois. "Então, construa algo seu." Não sei exatamente quando meu pai começou a comprar ações. Sei, pelos registros, que a primeira compra foi em 14 de setembro de 1985, 3 anos depois de ele ter começado no Fontaines, 13 anos antes de ser demitido, o que mostra que Ezra não esperou a promessa ser quebrada. Ele começou a construir sua própria posição antes disso acontecer. Ele antecipou. Entendeu com a intuição de quem conhece pessoas como Niles Fontaine que aquela promessa provavelmente nunca se concretizaria. Então foi até a cooperativa de crédito na Military Highway, abriu uma conta de investimento custodial em nome do filho de 14 anos, com ele como responsável legal, depositou $500 e passou a fazer compras mensais de ações por meio de uma corretora, reinvestindo automaticamente os dividendos. Cerca de 50 centavos por ação no início, $25 por mês. Fontaine Hospitality Group. Ele nunca me contou. Não contou a ninguém, exceto a minha mãe. A conta estava no meu nome, porque Ezra trabalhava na Fontaine.
Ele preferiu manter o investimento separado da vida profissional, evitando qualquer possível conflito de interesse. Meu pai não era um investidor sofisticado. Era um chefe que ganhava $34.000 por ano em 1985. Mas ele entendia algo sobre o Fontaines que talvez nem o próprio Niles Fontaine compreendesse completamente naquela época. A comida era extraordinária. Era o tipo de experiência que fazia as pessoas dirigirem longas distâncias, esperarem por uma mesa e comentarem durante semanas. E um restaurante com esse nível de qualidade, administrado por alguém ambicioso como Niles, iria crescer. Talvez devagar, talvez para 2 unidades, depois 5, depois 10, mas iria crescer porque a base era sólida. E Ezra sabia disso porque ele mesmo havia construído essa base. $25 por mês durante 13 anos enquanto trabalhava no Fontaines, por mais alguns anos depois de sair, até que Ezra morreu. Ele morreu em 2002, ataque cardíaco, tinha 63 anos. Morreu à mesa da nossa cozinha, a mesma onde testava receitas e ouvia promessas que nunca se cumpriram. Minha mãe me ligou no trabalho. Eu tinha 31 anos e trabalhava como subchefe em um hotel em Norfolk. Dirigi até em casa. Os paramédicos já estavam lá. Meu pai estava no chão ao lado da mesa. A cadeira havia caído. Seus óculos de leitura estavam sobre a mesa, ao lado de um exemplar do jornal Norfolk Virginian Pilot, aberto na seção de gastronomia. Enterrei meu pai numa quinta-feira. O funeral teve a presença de 43 pessoas, a maioria do setor de gastronomia, cozinheiros, garçons, gerentes de cozinha que haviam sido treinados por Ezra no Fontaines nas décadas de 1980 e 1990. Niles Fontaine não apareceu. Ele enviou flores, um arranjo genérico de uma floricultura da Atlantic Avenue, com um cartão que dizia: "Com os mais profundos sentimentos, família Fontaine." Nem sequer um bilhete escrito à mão. Um cartão impresso para o homem que criou o cardápio dele. Minha mãe continuou fazendo as compras mensais de $25 depois que Ezra morreu. Ela mantinha uma pequena conta corrente na cooperativa de crédito exclusivamente para isso. $25 eram transferidos automaticamente no dia 14 de cada mês, aniversário do primeiro depósito. Ela fez isso por 23 anos. Nunca me contou. Nunca hesitou. Nunca deixou de cumprir um pagamento. Doretta faleceu em janeiro de 2025, aos 82 anos. Eu tinha 54 anos. Trabalhava no Fontaines. Já fazia 19 anos que eu estava lá, tendo entrado na empresa em 2006, 3 anos após a morte do meu pai, porque o ramo da restauração era o único que eu conhecia. E o Fontaines era o maior da região. Cheguei 40 minutos atrasado ao funeral da minha mãe. Eu estava em Raleigh, Carolina do Norte, supervisionando a inauguração da 32ª unidade do Fontaines. O trânsito na I-85 estava congestionado por 18 quilômetros nos arredores de Durham. Liguei para Niles do carro e disse que precisava sair da inauguração. "Não pode deixar outra pessoa cuidar dos preparativos do funeral, Harlan. Faltam 3 horas para a cerimônia e a câmara fria está marcando 4 graus. Niles, é o funeral da minha mãe." "Entendo, mas isso é uma oportunidade. Você pode estar no cemitério às 15 horas se sair agora." Saí. Dirigi por 4 horas. Cheguei ao cemitério às 14h47. A cerimônia havia começado às 14 horas. Minha mãe já tinha sido enterrada quando estacionei. Minha prima dela estava ao lado do túmulo, segurando um programa, e me olhou com a expressão de uma mulher que queria comentar minha ausência, mas era gentil demais para fazer isso naquele momento. "Sinto muito dela. Ela sabia que você estaria trabalhando, Harlan. Ela sempre soube." Doretta sabia, porque ela viu Ezra trabalhar 60 horas por semana para Niles Fontaine durante 16 anos e depois viu o próprio filho fazer o mesmo por 20 anos.
O padrão era tão familiar que ela conseguia prever os resultados como um meteorologista prevê o tempo. Não porque tivesse controle sobre a situação, mas porque já tinha visto aquilo acontecer vezes suficientes para saber o que viria. E o que viria foi o dia 3 de março de 2026, 2 meses após o funeral da minha mãe. O dia em que Niels Fontaine me chamou ao escritório dele, com 34 fotos de inaugurações na parede, e disse que eu estava velho demais. Eu trabalhava no Fontaines havia 20 anos. Comecei em 2006 como cozinheiro de linha no restaurante original, a mesma cozinha onde meu pai havia trabalhado, o mesmo posto onde ele desenvolveu receitas, a mesma câmara fria onde ele armazenava os ingredientes que se tornaram a base de um império com 34 restaurantes. Comecei como cozinheiro de linha, por escolha própria. Eu poderia ter iniciado em um cargo mais alto. Já tinha 15 anos de experiência na cozinha, incluindo 5 anos como subchefe no Norfolk Marriott. Mas quis começar onde meu pai começou, na linha, lidando diretamente com a comida. Fui promovido a gerente de cozinha em 18 meses, gerente regional de operações em 2012 e vice-presidente de operações em 2016. Cada promoção foi conquistada com o tipo de esforço que a operação de um restaurante exige. Não era inovação nem visão, era execução. Eu era o homem que fazia tudo funcionar. A cadeia de suprimentos, os protocolos de estoque, os padrões de qualidade, os programas de treinamento para gerentes de cozinha nas 34 unidades. Eu desenvolvi os sistemas que permitiram a Niels Fontaine abrir restaurantes com facilidade e repetição, sem precisar se preocupar com os detalhes. Niels não se envolvia na parte técnica porque eu cuidava disso. Ele se concentrava na marca, nas entrevistas, nas matérias de revista, nas aparições no Food Network, onde ficava em uma cozinha na qual não cozinhava desde 2003 e falava sobre minha paixão pela culinária, enquanto outra pessoa recebia o reconhecimento por algo que Ezra Crew havia aperfeiçoado em 1983. Eu estava ao fundo de todas as fotos de inauguração, 34 ao todo. Contei uma vez durante uma reunião orçamentária particularmente longa, porque as fotos estavam na parede e a reunião se arrastava. Queria ver se aparecia em todas. Aparecia. 34 fotos, 34 inaugurações. Em cada uma delas, Niles estava na frente com a tesoura. E eu atrás, de uniforme branco, segurando uma prancheta e garantindo que tudo estivesse pronto para o homem que faria o corte simbólico. No dia 3 de março de 2026, Niles sentou-se à minha frente e disse: Harlan, vou ser direto. Estamos passando por uma reestruturação. O conselho quer uma liderança mais jovem nas operações. Eu construí as operações, Niles. Eu sei, e somos gratos, mas o setor está evoluindo. Que conselho? Você detém 71% da empresa. Não há decisão do conselho que você não aprove. Harlan, você tem 55 anos. O vice-presidente de operações da Marriott tem 38. O chefe de operações da Darden tem 41. O setor está ficando mais jovem. Você está me demitindo por causa da minha idade. Estou reestruturando porque o mercado exige. É a mesma coisa, só muda a forma de dizer, Niles. Ele ofereceu 8 semanas de indenização, $17.200 antes dos impostos. 20 anos construindo 34 restaurantes. E o pacote de saída era menor do que o valor gasto pela empresa com entrega de frutos do mar em um único fim de semana. Assinei a confirmação das cláusulas de não concorrência já previstas no meu contrato, que me impedia de trabalhar em qualquer restaurante num raio de 160 quilômetros por 12 meses. Assinei porque não tinha margem de negociação. Ainda não sabia da existência das ações. Esvaziei minha mesa. 20 anos resumidos a uma caixa de papelão. Fotografias de inaugurações,
onde eu aparecia atrás de Niles, cardápios que desenvolvi com o nome dele, um manual de treinamento que escrevi em 2014 e que ainda era a base operacional das 34 unidades, com 127 páginas de procedimentos, normas e protocolos, trazendo na capa o nome Fontaine Hospitality Group e nenhuma menção a quem realmente escreveu aquilo, além de uma caneca com a inscrição Fontaines, 20 anos de serviço. Com meu nome escrito errado no verso, Harlan. 20 anos e nem isso conseguiram acertar. Voltei para casa, em Norfolk, dirigindo minha Ford Ranger. Apartamento de um quarto na rua Granby, $1.400 por mês. Sentei no sofá, olhei para a parede e fiz um levantamento do que eu tinha. $2.300 na conta corrente, $17.200 da indenização, uma caminhonete com 312 mil quilômetros rodados, uma cláusula de não concorrência que me impedia de cozinhar dentro de um raio de 160 quilômetros e uma caixa de papelão com uma caneca escrita errado. Durante 2 semanas, me candidatei a vagas fora da gastronomia. Logística, cadeia de suprimentos, gestão de operações. As habilidades são transferíveis. Gerenciar 34 cozinhas não é tão diferente de administrar um centro de distribuição, mas todas as vagas pediam as mesmas informações: meu último emprego e o motivo da saída. E as respostas: Fontaine Hospitality Group e reestruturação. Carregavam um subtexto silencioso que os recrutadores entendiam com facilidade e repetição. Fui dispensado e, aos 55 anos, dificilmente seria contratado novamente. No dia 17 de março, eu já estava desesperado o suficiente para procurar dinheiro em lugares que não lembrava havia 40 anos. Foi assim que acabei na Northbrook Federal Credit Union, pedindo para encerrar uma conta de investimento da qual ouvi falar uma única vez, aos 14 anos, e nunca mais pensei. Meu pai mencionou isso em 1985. Abri uma conta de investimento custodial no seu nome, com $500. Não mexa até precisar. Eu tinha 14 anos. Não questionei, e passei 40 anos sem pensar nisso. Agora, aos 55, sem dinheiro, desempregado e sentado diante de um gerente cuja expressão demonstrava surpresa contida, como alguém que percebe estar lidando com um valor muito acima do comum, eu descobria que aqueles $500 tinham feito algo ao longo de 4 décadas que ninguém jamais me contou. Sr. Crew, sua conta atualmente possui 300 mil ações do Fontaine Hospitality Group. Rhett explicou o funcionamento. Os $500 iniciais compraram ações conforme o preço da época. Depois disso, foram feitas compras mensais de $25 por meio de uma corretora, com reinvestimento automático dos dividendos. Ao longo dos anos, essas compras adquiriram quantidades variáveis de ações, acumulando cerca de 25 mil ações antes dos desdobramentos. Com os desdobramentos ao longo do tempo, esse volume inicial foi multiplicado, resultando nas 300 mil ações atuais. O preço atual da ação era $42,75. O valor total chegava a $12.825.000. Ele imprimiu o histórico de transações, 40 páginas, uma para cada ano. Cada página mostrava 12 compras mensais de $25, de setembro de 1985 até março de 2025. Segurei aquelas páginas com o mesmo cuidado que se segura uma carta de alguém que já partiu, usando as 2 mãos, como se o papel fosse a última conexão física com quem não pode mais falar. E, de certa forma, aquelas transações eram o mais próximo de uma conversa que eu ainda podia ter com eles. Cada linha representava uma compra de $25. Cada compra era um registro. E esse registro, repetido 480 vezes ao longo de 40 anos, dizia: "Você me deve, Niles Fontaine, e já que não vai pagar, eu mesmo vou pegar esse dinheiro."
Voltei dirigindo da cooperativa de crédito até em casa, com o extrato impresso no banco do passageiro da minha Ford Ranger. 12.825.000 dólares documentados em 40 páginas, repousando no banco do passageiro de uma caminhonete com 312 mil quilômetros rodados. Estacionei em frente ao meu apartamento na rua Granby. Fiquei sentado dentro da caminhonete por 45 minutos. Não liguei para ninguém, não comemorei. Apenas absorvi tudo, do mesmo jeito que meu pai teria feito, em silêncio, com paciência, deixando o peso daquilo se acomodar antes de decidir o que fazer. No dia seguinte de manhã, liguei para uma advogada especializada em direito societário e mercado de capitais, Corinna Pratt, de 52 anos, sócia de um escritório em Richmond. Expliquei a situação. Ela pediu que eu fosse até lá com os documentos. Dirigi no dia seguinte. Ela analisou a conta, confirmou as ações, verificou os desdobramentos e me encarou do outro lado da mesa com a atenção de uma advogada que percebe ter diante de si um caso relevante. Com 300 mil ações, você detém aproximadamente 4,2% do Fontaine Hospitality Group. Isso faz de você um dos maiores acionistas individuais minoritários, com exceção do próprio Niles Fontaine. O que posso fazer com 4,2%? Tudo o que realmente importa. Votar, participar de assembleias, propor resoluções, solicitar representação no conselho, acessar documentos financeiros e, caso haja indícios de falhas na governança corporativa, o que, pelo que você descreveu sobre sua demissão, pode ter ocorrido, você tem legitimidade para questionar. E quanto à demissão? É um processo separado. A frase "você é velho demais" pode caracterizar discriminação por idade, dependendo das provas e do contexto. Vamos estruturar o processo com base na Lei de Discriminação por Idade no Emprego, mas as ações lhe dão algo que a ação judicial, por si só, não oferece: poder de negociação dentro da empresa. Um processo pressiona de fora. Um acionista com participação relevante pressiona de dentro. Juntos, criam um nível de pressão que Niles Fontaine provavelmente nunca enfrentou. Eu sabia exatamente onde estavam os problemas, porque fui eu que estive por trás de tudo. Então, era hora de começar a agir. Passamos 2 meses nos preparando. Corinna e eu analisamos documentos públicos do Fontaine Hospitality Group, a estrutura do conselho, divulgações de remuneração e políticas de governança. Eu forneci conhecimento interno, sem expor informações confidenciais. Corinna foi cuidadosa na forma de escrever, mas minha experiência operacional ajudou ela a entender os documentos com muito mais profundidade. O que ficava claro era a falta de responsabilidade. Niles havia conduzido a empresa como se fosse um domínio pessoal por 44 anos. O conselho era formalmente composto por 3 membros: Niles, sua esposa Genevieve e seu advogado. Uma estrutura enxuta que havia sido mantida desde os primeiros anos da empresa, antes da entrada de investidores institucionais. Os acionistas minoritários não tinham representação. As informações sobre remuneração executiva eram limitadas e as políticas de governança não eram atualizadas desde 2009. Definimos 3 propostas para a Assembleia Anual de Acionistas. Cada uma abordava uma falha diferente. O objetivo era obrigar Niles Fontaine a responder publicamente por decisões que vinha tomando de forma privada há décadas. A Assembleia Anual ocorreu em 15 de maio de 2026, no Centro de Convenções de Virginia Beach. Dirigi minha Ford Ranger. Estacionei entre uma Mercedes e uma BMW na área reservada aos acionistas, onde era necessário comprovar a participação, e a minha consistia em 300 mil ações devidamente registradas, com o extrato impresso apenas como apoio da Northbrook Federal Credit Union.
Entrei vestindo um terno azul marinho, comprado pronto e ajustado na semana anterior por um alfaiate na Colley Avenue, chamado Senhor Naranjo, que trabalhava com ajustes em Norfolk havia 31 anos. Ele me perguntou qual era a ocasião. Reunião de acionistas. De qual empresa? Daquela que me demitiu. Ele me olhou em silêncio. Um olhar de quem já preparou roupas para casamentos, funerais e entrevistas, mas nunca para algo como aquilo. Ajustou os ombros, marcou a cintura e, quando perguntei quanto devia, respondeu: nada. Um homem que vai para a guerra precisa de uma armadura que sirva bem. Essa é por minha conta. Fiz o cadastro na recepção. A mulher conferiu meu nome na lista de acionistas. Harlan Crowe, 300 mil ações. Bem-vindo, Sr. Crowe. Ela disse em tom normal, mas 2 executivos da Fontaine, a cerca de 1,80 m de distância, ouviram. Eu conhecia os 2. Devin Whittaker e Priya Samuels, gerentes de operações que eu havia contratado e treinado em 2018 e 2019. Eles estavam bem vestidos, participando da primeira assembleia como executivos, e o homem que os treinou estava ali, na mesa de inscrição, com um número que fez com que se entreolhassem com expressão de surpresa. Sentei na terceira fileira, bem ao centro, um lugar que eu nunca tinha ocupado no Fontaines. Sempre estive nos bastidores, na cozinha, atrás do balcão, atrás de Niles. Dessa vez, eu estava na terceira fileira e Niles estava no pódio. A distância entre nós era de poucos metros, não mais de anos de hierarquia. Niles iniciou o discurso anual. Receita com aumento de 14%. 4 novas unidades planejadas para o outono. A marca forte. Satisfação do cliente no nível mais alto já registrado. O futuro parecia promissor. Ele falava como sempre, com a confiança ensaiada de quem repete a mesma história há tanto tempo que já esqueceu quem ajudou a construí-la. Usou a palavra eu 14 vezes. Equipe, apenas 2. Eu contei. Não mencionou Ezra Crowe. Não mencionou o cardápio original. Não mencionou o chefe que criou receitas ainda servidas em 34 restaurantes. Não mencionou meu nome. Falou da infraestrutura operacional sem citar quem a construiu. O espaço foi aberto para perguntas. Levantei a mão. Niles me viu. Reconhecimento atravessou o rosto dele, seguido pela compreensão da situação. Sim, Sr. Crowe. Levantei-me. A sala mudou na hora. 80 pessoas se voltaram para mim. Obrigado, Sr. Fontaine. Para registro, meu nome é Harlan Crowe. Sou titular de 300 mil ações do Fontaine Hospitality Group, aproximadamente 4,2% da empresa. Acredito que isso me coloca entre os maiores acionistas individuais presentes nesta sala, além do senhor. O impacto do número foi imediato. Era visível nos rostos, na postura dos membros do conselho, na rigidez repentina de Niles no pódio. Trabalhei nesta empresa por 20 anos, fui vice-presidente de operações, supervisionei a expansão de um restaurante para 34 unidades. Treinei todos os gerentes de cozinha. Estruturei a cadeia de suprimentos, os protocolos de estoque e os padrões de qualidade que sustentaram o crescimento apresentado aqui hoje. Há 2 meses, fui desligado e informado de que minha idade era um fator. Niles apertou o pódio. As mãos ficaram rígidas. A sala permaneceu em silêncio. Essas ações começaram a ser adquiridas em 1985 pelo meu pai, Ezra Crowe. Alguns podem não reconhecer o nome. Ezra Crowe foi o primeiro chefe do Fontaines em Chesapeake. Ele criou o cardápio que ainda é servido nas unidades da empresa. Os bolinhos de caranguejo, o ensopado de ostras, o peixe grelhado, a sopa de caranguejo fêmea mencionada por um crítico do Washington Post como motivo para visitar Virginia Beach. Foi ele quem fez tudo isso. Trabalhou aqui por 16 anos. Recebeu a promessa de participação societária. Nunca recebeu. Olhei para Niles.
Ele permaneceu imóvel. Então, meu pai decidiu investir por conta própria. 50 centavos por ação, $25 por mês, através de uma conta de investimento em meu nome, administrada por ele como responsável legal, vinculada a uma corretora. Durante 40 anos, 13 enquanto trabalhava aqui, 4 após ser desligado, e depois minha mãe continuou por 23 anos após a morte dele. 40 anos de compras mensais enquanto eu trabalhava 60 horas por semana, ajudando a construir a empresa que ele vinha adquirindo silenciosamente. Fiz uma pausa breve, apenas para organizar a continuidade. Como acionista, apresento 3 propostas. Primeiro, solicito uma revisão formal das políticas relacionadas à discriminação por idade, considerando minha demissão e o processo com base na Lei de Discriminação por Idade no Emprego, que foi iniciado em meu nome. Fui informado de que era velho demais. Gostaria que o Conselho esclarecesse o que isso significa. Segundo, solicito a inclusão de representação dos acionistas minoritários no Conselho. Essa representação não existe há 15 anos. Proponho a criação de uma vaga e apresento minha candidatura. Terceiro, proponho a alteração do nome do restaurante original, Fontaine's on the Chesapeake, para Cruise on the Chesapeake, em reconhecimento ao profissional cujas receitas são utilizadas há 43 anos sem a devida atribuição. O homem a quem você prometeu participação na empresa e nunca cumpriu. O homem cujo filho você dispensou, alegando que era velho demais. A sala permaneceu em silêncio. Não era o silêncio educado de uma reunião corporativa, mas um silêncio denso, carregado, de um ambiente onde algo havia mudado e todos tentavam entender o que aquilo significava. Você disse que eu era velho demais, Niles, mas eu não sou velho demais para votar com 300.000 ações. E também não sou velho demais para lembrar a todos que o nome Fontaine está no prédio, mas a comida do Fontaine nasceu de um restaurante Cru. Voltei a me sentar. A sala soltou o ar. E então, algo aconteceu que eu não esperava. Uma das investidoras institucionais, uma mulher que representava um fundo de pensão com 3% da empresa, começou a aplaudir. Não de forma estrondosa, mas constante. Aos poucos, outras pessoas começaram a acompanhar os aplausos. Niles permaneceu no púlpito enquanto o som crescia. Seu rosto continuava sereno, o mesmo que exibira por 44 anos em capas de revista e aparições na televisão. Mas por trás daquela calma, a estrutura já não se sustentava, como acontece quando a base de um prédio cede. As votações aconteceram naquela tarde. A revisão da política de discriminação por idade foi aprovada. Os investidores institucionais votaram de forma unânime a favor, já que se opor a uma medida desse tipo representa um risco de imagem que nenhum gestor quer assumir. A proposta de representação no Conselho também foi aprovada. A mesma lógica, reforçada pelo clima que se formou na sala. Fui eleito após votação formal entre os acionistas e aprovação conforme as regras da empresa como representante dos acionistas minoritários no Conselho de Administração do Fontaine Hospitality Group. A mudança de nome do restaurante não passou. Niles utilizou sua maioria de 71% para impedir. O Fontaine's original, às margens do Chesapeake, continuará sendo Fontaine's por enquanto. Não tenho pressa. Os Crews não são pessoas apressadas. Somos o tipo de gente que investe $25 em ações todos os meses durante 40 anos e deixa o tempo agir. O processo com base na Lei de Discriminação por Idade no Emprego foi resolvido em junho de 2026 por $1.400.000. A seguradora da Fontaine preferiu pagar em vez de correr o risco de um julgamento com a declaração registrada de Niles, dizendo que eu era velho demais.
O acordo incluía uma cláusula de confidencialidade. Niles não pode me criticar publicamente, e eu também não posso criticá-lo publicamente. Mas o discurso na Assembleia ocorreu antes da assinatura do acordo, o que significa que cada palavra que eu disse ficou registrada e consta na transcrição enviada a todos os acionistas. O jornal local de Virginia Beach publicou a matéria na semana seguinte à Assembleia. Vice-presidente demitido revela participação milionária em ações da empresa e exige reconhecimento ao pai. A repórter Caris Blount, que cobria o setor alimentício, me ligou pedindo uma declaração. Eu respondi. Prometeram ao meu pai uma parte da empresa que ele ajudou a construir. Ele nunca recebeu. Então, decidiu comprar por conta própria, $25 de cada vez durante 40 anos. Sou filho dele e estou dando continuidade ao que ele começou. Não com $25 por mês, mas com um assento no conselho e direito a voto. A história ganhou repercussão regional em uma semana e depois alcançou o cenário nacional por meio da mídia especializada e da imprensa empresarial. O que as pessoas compartilharam não era o valor total, era o valor mensal, $25 por mês. O chefe, que recebeu uma promessa de participação e decidiu construir isso sozinho, uma ação de cada vez. Estamos em julho de 2026. 4 meses desde o episódio na cooperativa de crédito. 3 meses desde a Assembleia de Acionistas. Agora sou membro do Conselho Administrativo do Fontaine Hospitality Group. Participo das reuniões trimestrais no mesmo prédio onde fui demitido. A primeira reunião do Conselho aconteceu em junho. Entrei na sala de conferências, a mesma onde Niles me dispensou meses antes, e me sentei à mesa. A mesma mesa, mas em uma posição diferente. A cadeira onde ele me fez sentar quando disse que eu era velho demais. Agora eu ocupava aquele lugar como membro do conselho. A mesma cadeira, com um peso completamente diferente. Niles estava do outro lado. Não trocamos cumprimentos. Não houve conversa trivial. Ele iniciou a reunião. Eu tomei notas. Foram discutidas projeções do segundo trimestre, o cronograma de construção de uma nova unidade e uma proposta de atualização do cardápio para o outono. Quando esse tema surgiu, falei pela primeira vez. As mudanças sugeridas para a base da sopa de caranguejo, substituindo o produto fresco por enlatado, reduziriam o custo em 40 centavos por porção. Mas também destruiriam a receita que sustenta esta empresa há 43 anos. Meu pai desenvolveu essa receita usando caranguejo azul fresco da Baía de Chesapeake, escolhido à mão com cada fragmento de casca retirado manualmente. Aquilo não é apenas um custo, é o motivo pelo qual as pessoas viajam até Virginia Beach. Recomendo rejeitar essa substituição. A sala ficou em silêncio. O diretor financeiro olhou para Niles. Niles me encarou. E pela primeira vez em toda a nossa história compartilhada, ele não teve a palavra final sobre a comida. A substituição está suspensa, disse Niles. Vamos reavaliar no 4º trimestre. Isso não será revisto no 4º trimestre, nem no primeiro, nem nunca. Porque a receita de Ezra Crew é a receita de Ezra Crew, e o filho dele agora está nesta mesa para garantir isso. Não vendi nenhuma ação. Corina me aconselhou que as ações representam minha alavancagem. No momento em que eu vender, perco influência. Então continuo mantendo minhas ações, da mesma forma que meu pai manteve. Com a mesma paciência com que minha mãe deu continuidade. $25 de cada vez. Os Crews são investidores. Não vendemos aquilo que construímos. Fui ao restaurante original na semana passada. Fontaine's on the Chesapeake. Não voltava lá desde a demissão. Entrei, sentei no balcão e pedi a sopa de caranguejo fêmea. A mesma que meu pai criou em 1982. A mesma receita intacta, servida na mesma tigela, com o mesmo caranguejo azul fresco da Chesapeake que alguém tentou substituir.
O barman não me reconheceu. E não tinha motivo para reconhecer. Eu era o vice-presidente de operações, não o fundador. Meu nome nunca esteve no cardápio. Meu rosto nunca esteve na parede. Mas a sopa do meu pai estava ali. E as ações dele também. E o filho dele estava no conselho. E a receita continuava sendo feita com produto fresco, não enlatado, porque alguém naquela mesa disse não, do jeito que ele teria dito, com calma e firmeza, com a autoridade de quem entende de comida melhor do que o homem cujo nome está na fachada. O nome no prédio é Fontaine, mas o nome nas ações é Crew. E ações não perdem valor quando você troca a placa. Terminei a sopa. Estava perfeita. 43 anos depois, ainda perfeita. Porque Ezra Crew não criou receitas passageiras. Ele criou receitas que permanecem. Assim como construiu um investimento, assim como formou um filho, paguei pela refeição. Deixei uma gorjeta maior que o valor do prato, porque a garçonete tinha 22 anos, estava em um turno duplo e provavelmente ganhava o equivalente ao que meu pai recebia em 1982, ajustado pela inflação, o que significa que ganhava menos. Saí do restaurante que meu pai construiu e que hoje tem seu filho como coproprietário para a noite de Virginia Beach, onde a Baía de Chesapeake seguia como sempre, avançando de forma constante, sem pressa. Assim como $25 por mês podem levar uma família da cozinha até a sala de reuniões ao longo de 40 anos. Meu pai nunca recebeu a participação prometida por Niles Fontaine. Ele conquistou algo melhor. Construiu por conta própria, e eu também. Meu pai comprou ações de 50 centavos com $25 por mês porque alguém quebrou uma promessa. Ele fez isso durante 40 anos. Minha mãe continuou por mais 23 anos depois da morte dele. Eles nunca me contaram. Apenas continuaram comprando. E a empresa que o prejudicou e me demitiu agora pertence em parte à família que foi injustiçada. Se alguém lhe deve algo e não quer pagar, não espere, não implore, não fique esperando reconhecimento. Comece a comprar, comece a construir. Faça o que Ezra Crew fez em 1985 com $500 em uma conta de investimento custodial em nome do filho de 14 anos. Com ele como responsável legal, realizando compras mensais de ações por meio de uma corretora e reinvestindo os dividendos ao longo do tempo. O nome no prédio pode ser qualquer um. O que realmente importa é o nome que está nas ações. A maior lição dessa história não está no dinheiro acumulado, mas na forma como ele foi construído. Durante anos, tanto Harlan quanto seu pai entregaram valor a uma estrutura que nunca teve a intenção de reconhecê-los plenamente. E isso acontece todos os dias, em diferentes contextos. Pessoas dedicadas, leais, competentes, que acreditam que esforço constante será naturalmente recompensado. Mas a realidade é que sistemas corporativos não são baseados em mérito puro, e sim em interesse, controle e substituição. O que Ezra entendeu cedo, e Harlan só percebeu depois, é que depender exclusivamente de reconhecimento externo é um risco silencioso. Construir algo próprio, mesmo que pequeno, de forma consistente e invisível, é o que cria verdadeira autonomia. O poder não está no cargo, mas na independência que você constrói ao longo do tempo, sem depender da validação de ninguém. Essa história revela algo desconfortável. Muitas vezes, confundimos lealdade com segurança. Harlan acreditava que anos de dedicação garantiriam estabilidade, enquanto a empresa o via apenas como uma peça substituível dentro de uma engrenagem maior. O choque não está na demissão, mas na percepção de que tudo aquilo que parecia sólido nunca esteve sob seu controle. O pai dele, por outro lado, escolheu um caminho silencioso, quase invisível, que não dependia de reconhecimento imediato. E é aí que está o ponto mais profundo. Enquanto um buscava pertencimento, o outro construía
poder. A reflexão que fica é inevitável. Quantas vezes você está investindo sua energia em algo que não te pertence? E mais importante, será que você está construindo algo que cresce com o tempo ou apenas sustentando algo que pode te descartar a qualquer momento? O silêncio, quando estratégico, pode ser mais poderoso do que qualquer confronto. Agora me diz, você já se dedicou profundamente a algo acreditando que aquilo te daria estabilidade, mas no fundo, talvez estivesse apenas fortalecendo esse algo, ou alguém que na verdade nunca foi feito para te reconhecer. Como você reage? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez enxergar algo diferente, já deixa o like e se inscreve no canal, porque as próximas vão desafiar ainda mais a forma como você pensa sobre dinheiro, carreira e controle.